Olá, internautas! Estamos mais uma vez hoje, eu e Sérgio Rosa, para mais uma edição do programa Terapia e Poesia. O primeiro programa depois das enchentes, né? Isso. Com o César, um grande escritor. E hoje trazendo aqui com vocês César Veiga, que vai se apresentar conosco, dizendo o seu currículo, mas o mais importante, ele vem trazer para nós umas provocações interessantes sobre livros, sobre educação, sobre tudo que faz um coletivo se tornar maior, porque nós somos apenas os indivíduos que formamos esse coletivo. Sérgio, bem-vindo e o palco é teu. Gratidão ao Sérgio e à Jane pelo convite. Mas antes de eu fazer uma provocação, eu vou dar um golezinho nesse chá, que eu praticamente apostaria que tem mel, mas tu disse que não tem mel. Não. Esses são chás preparados por mim, que eu sou a bruxa. Aí dentro tem camomila, tem erva cidreira, tudo natural, e tem malva. Quem diria, né? Malva tão E casca de laranja que eu seco. Já bem artesanal. Mas, iniciando com a tua pergunta de um currículo, puxa, eu acho enfadonho isso do currículo. Não, o currículo diz assim, sabe assim, quem é César? Aquele simplificado. Isso. César é um professor de química que nos últimos 4 anos se profissionalizou na área da escrita. Fui descoberto profissionalmente pelo poeta Diego Petrarca, né, que começou a ler os textos, nós trabalhávamos juntos. Aí ele leu alguns textos que eu botava assim, despretensiosamente, no Face. Ele disse, César, por que tu não publica? Eu disse, não, eu não tenho essa pretensão. Não era que eu não tinha pretensão. Todo mundo tem a pretensão de que as coisas que tu escreve sejam conhecidas. Eu tinha era medo do insucesso. Eu só assim, não, isso não é minha praia. Mas o que é o sucesso e o insucesso? Provocando o professor aí. Maravilhoso isso. Um dia, a minha filha, hoje ela tem 21 anos, e eu perguntei para ela, Yasmin, tu acha que o papai tem sucesso? Aí ela, sim. Eu fiquei, como, né? Eu disse, por que tu acha que o papai tem sucesso? Porque tu faz o que tu gosta e os alunos gostam de ti. Pronto, definiu o sucesso e até hoje sucesso para mim se define nessas duas coisas. Tu fazer alguma coisa por amor, né? Tem que ter muito amor nas coisas que tu faz, até porque o resultado, que é tu ser um bom profissional, basicamente o alicerce é esse, fazer por amor. E quando tu faz e troca essas coisas, e existe essa recíproca, que no caso eram os alunos, nirvana. É o casamento perfeito da profissão, né? Claro. Porque tu vai, uma vez alguém me falou que o que é a nossa vocação, né? É fazer aquilo que tu, mesmo que tu não fosse pago, tu faria. Isso. Né? E tu ficaria sem comer, sem beber, porque aquilo te dá prazer. E quando tu consegue casar isso e as pessoas curtem isso, tua fórmula está perfeita do sucesso, né? Mas antes tu falou uma coisa que eu achei muito interessante. Tu falou que o Petrarca, é esse o nome dele? Diego Petrarca. Ele fez, ele descobriu você, vamos dizer assim. Ele te estimulou, assim como a Jane fez comigo e fez com outras pessoas. Lógico que eu não estou no teu patamar, mas vou chegar lá perto um dia. Sabe qual é a diferença do patamar do bom escritor, aquele escritor que tem sucesso, que não tem sucesso? São as oportunidades. Sim. Às vezes tem muita gente que me manda os seus livros. Eu fico até assim, constrangido. Teve uma menina, ela é portuguesa, que ela queria que eu prefaciasse o livro dela de poemas. Aí a a Isadora disse, César, tu faz? Eu disse, mas eu não conheço nada de poesia, como é que eu vou prefaciar alguma coisa que eu não conheço? Aí eu conversei com essa menina. Eu disse, olha, eu não vou prefaciar, tu não pensa que é alguma coisa de soberba? É porque eu não conheço isso, né? Eu não tenho esse conhecimento. Mas, Sérgio, isso do sucesso não,
bom escritor, eu não sei isso. Eu não gostaria de fazer essa distinção. Porque às vezes, qual é o critério que tu tem que o cara é um bom escritor? Primeiro que eu tenho absoluta certeza que o número de pessoas que leem o que tu escreve é muito pouco. É muito pouco isso. Num país que não gosta de ler. Que não gosta de ler. Mas não é só isso. Eu tenho um monte de livros que eu recebo e, vou ser bem sincero, eu não leio. Às vezes eu mando para a pessoa, porque as pessoas ficam naquela expectativa. César, tu leu? Não. Então, às vezes eu digo para a pessoa, olha, vai ser muito difícil eu ler, porque eu não tenho tempo. E às vezes são prosa, por exemplo, essa... E fontes de interesse também, né? O que eu gosto mais, o que Isso. eu me afino mais. Eu, particularmente, não gosto muito de poesia. Reconheço os belos poetas. Mas eu não gosto de poesia. Mas eu adoro um conto, eu adoro crônica, eu adoro romance. Então vai analisar a poesia, vai prefaciar a poesia? Não. Eu não tenho competência para analisar se ela é boa ou não, porque eu não tenho a aptidão do prazer da leitura. E outra, Jane, por exemplo, eu escrevo, foi definido como crônica, eu nunca soube por que é crônica, né? E não é conto. Aí um cara me explicou, o Diego explicou, a crônica é assim e conto é assim. Tá, então me rotularam. O César escreve crônica. Se alguém me mandar crônicas, eu não tenho condição de avaliar, porque eu vou botar o meu estilo e o meu gosto. Isso. Eu posso ler aquilo ali e achar, não gostei. Tanto que teve um prêmio aí muito interessante, nacional. E eu não gosto de ler também crônicas de outros. Não gosto. Aí eu acho que tem 2 motivos. Se eu achar que é melhor, isso vai me deprimir. Tá? Vai me dizer, puta vida, né? Sou muito medíocre. Se eu achar que é ruim, eu teria que vender muito mais livros, então. Porque se esse foi premiado, que era de uma premiação aí maravilhosa, eu olhei, não. Sabe que eu vou usar a Rosi Capelari, né, que é a nossa, vocês devem conhecer, a nossa mestra, a minha mestra pelo menos, uma das minhas, né, a Jane e ela também. A patrona da Feira de Soledade, que começa agora no domingo. Ela falou assim, Sérgio, eu não comecei a escrever porque eu li Fernando Veríssimo. Porque quando eu li Fernando Veríssimo, ela disse, eu achava que eu nunca ia conseguir escrever melhor, porque ele já escreveu tudo que tem de bom. Quem me incentivou, segundo a Rosi, eu achei interessantíssima a visão dela, foram os péssimos escritores. Porque aqueles eu podia fazer melhor. E ela escreve, fazendo isso. Então, eu achei fantástico. Porque realmente, se tu vai tentar escrever como escreve o Veríssimo, tu não vai escrever. Nunca. Não vai escrever. Ele é um cara perfeito. Estou lendo a obra dele agora, depois de 63 anos. Desculpa, Veríssimo, tá? Eu lendo O Tempo e o Vento, já comprei os rostos. Eu te redimi porque eu li aos 11, 12 anos, que eu fui sempre uma rata de biblioteca, né? E a minha esposa leu ele 2 vezes, toda a obra dele. Então é sim. Eu leio Os Estrangeiros, não leio ele. Então... Eu amo ler biografias. Isso eu sou fascinado. Eu já não gosto. Depende da pessoa, né? Sim, ícones que para mim é ícones, né? Desde Che Guevara, a Ustra, a tudo que vocês podem imaginar. Tanto que eu estou doando agora 100 livros só de biografia para a biblioteca do Clube do Professor Gaúcho. Legal. Sou fascinado. Alguns eu mudei radicalmente a visão que eu tinha. Sabe aquela... que espetáculo! Não é. É que todos os grandes heróis e mitos são humanos, né? Claro. Se nós estudarmos a história de Mandela, sabe? Todos eles tiveram seus pecados, porque somos humanos, né? Esperar desse homem ou desta mulher ou deste ídolo num comportamento... Eles são endeusados pelo um feito. Isso. Mas eles têm todo o lado humano em cima disso. E os nossos vícios e pecados. Claro, né? Óbvio que sim. É que normalmente os livros de Che Guevara eu li 3. São 3 visões diferentes. Qual a que eu tomei, esmiucei um pouquinho desse, daquele e de outro. E tirei um meio termo. Bom, então ele deve ter sido isso. Então, dentro do contexto que ele estava inserido, como muita gente diz, assassino, etc., etc., é cabível. Ele estava dentro de um sistema que, se ele fosse doutrinar e não botar limites,
E para dentro daquela situação cubana da época, o limite não era pegar, botar as pessoas numa praça e ficar conversando. Não faça mais isso, entendeu? Sim. Então tu vê as ideologias dele. Na minha opinião, eu já li vários caras da esquerda, maravilhosos. O maior e o melhor socialista, para mim, é o Che Guevara. Entendeu? Sim. É um cara que seguiu ao pé da letra o que era o verdadeiro socialismo, né? Na conduta e nas coisas. Então, aí tu pode salientar desde Lenin, etc. Não acho. Opinião minha. Claro. Sim. O Stephen King tem um livro sobre a escrita, né, que foi indicado pelas amigas aí, e ele fala que, e a Jane também fala sobre isso, as autobiografias, né? Ele fala que ele não gosta de autobiografia porque ele fala assim, ó, cara, eu não posso ter essa prepotência toda de querer eu escrever sobre mim. Se alguém me achar interessante, que escreva. Claro. Mas eu não, né? Deve eu ser não horrível. Escrever sobre a gente. Não, e isso é um pecado porque que eu não encontrou vejo. ninguém para escrever sobre a gente. Não, e eu acho interessante que isso me cansa um pouco em vários escritores que eles gostam de escrever sobre si, né? E eu pergunto o que você entrega para o leitor quando eu escrevo sobre mim. Eu não entrego nada, porque se a minha visão sobre mim mesma, começa a ser interessante se ele tem vontade de escrever sobre mim. Aí o quê? Eu tenho uma visão de um outro campo que me olha. Mas eu dentro do meu próprio campo eu não entrego nada. A autobiografia é um protecionismo. Isso. E eu diria não até, abre, e agora, né? assim, ó, me Aquilo perdoe, eu não vou falar. opinião minha, eu acho uma pobreza. Não, opinião minha. Até porque, ou então aquela biografia não autorizada, né? Tem umas coisas. Eu sei que você é de um príncipe lá na Inglaterra que saiu da realeza e precisava de um dinheirinho. Sim, eu falo mal da minha família inteira e vendo onde ali, porque a fofoca, segundo o Stephen King e outros, não, e o Nexus lá, o Harari fala que a fofoca foi que movimentou o mundo até aqui, né? As pessoas ficavam em roda das fogueiras falando das pessoas. Por isso que eu estava brincando quando eu estava. Porque a filosofia não estava lá, estavam lá pessoas. Então as pessoas falavam de pessoas, não falavam de ideias. Quando eu estava vindo para cá, a Jane falou que estavam falando mal de mim. Eu falei, cara, sensacional, o mundo, né? O mundo chegou até aqui porque as pessoas falam umas das outras, né? E o Harari fala muito sobre essa questão. Então, e agora eu vou provocar aqui o César, né? Porque ele deve falar mal das pessoas, né? Fala mal não, ele fala de pessoas. Gente do meu bairro, interessante, né, contar. Fala um pouquinho sobre isso, achei muito interessante. Esse é o terceiro livro. Eu não li nenhum deles. Esse é o primeiro, então, normal. Aqui, pessoal, terceiro, Gente do meu bairro. Terceiro, Recordações. Temos aqui Gente do meu bairro, Histórias da gente do meu bairro. E o primeiro que é o Gente do meu bairro. Na realidade, e esse aqui. Gente do meu bairro, em todos os três livros, agora o quarto vai sair lá pela Mágico de Oz, é Gente do meu bairro. Claro que eu tenho que botar um diferencial que seria Histórias da gente do meu bairro, Recordações. O próximo é O Tempo Contado em Histórias. Sempre a linha é a mesma. Pessoas que moraram, né, nesse microcosmos. Tá? Tristeza. Tanto que tristeza. Sai para Pedra Redonda, por isso que eu pesquiso. Já não é da tristeza. Porque às vezes diz, por que tu não falou do Pereira? Não, ele era do Cristal. Mas era um cara que transitava e fazia. Não. Basicamente histórias que eu presenciei desde menino, porque eu frequentava aqueles botecos, e ali naquela época era que nem uma tribo, mas os caras enxaguando a goela com a sua puríssima, depois do serviço pesado, claro. E ali saíam coisas, e eu ficava tão atento com aquilo, eu não sabia por quê. Agora eu sei por quê, né? Tipo assim, toma o cajado, porque isso aqui no futuro tu vai ter essa função. Pô, fiquei todo arrepiado. Te abastece disso porque uma hora você vai vomitar para fora. Exatamente, mas tu não tem essa noção. Às vezes as pessoas ficam dizendo assim, mas como é que tu te lembra de tantos detalhes? Não me diz. Porque às vezes eu estou escrevendo e aí uns poderiam descrever um transe. Tu incorpora? Não, eu viajo. Mas eu vou brincar, porque o escritor, de alguma forma, ele incorpora.
Sim. O que ele Claro. calcular um outro ser que nasce dentro dele? Porque quando eu me expando através da imaginação, nasce um outro ser que não sou eu. E esse outro ser que carrega essa gama de informações que está no meu consciente, inconsciente, nos meus desejos ocultos, nas minhas emoções sentidas ou que eu gostaria de sentir, nos meus sonhos. Então, um outro ser nasce, brota de dentro de mim um outro ser. Então, efetivamente, não sou eu, né? Nesse momento, eu pegando lá um escritor chamado Ken O'Donnell, que fala sobre papéis, né? Papel pai, papel filho, papel mãe, papel escritor. Sim. Nesse momento, você sai do teu eu, não é mais o teu eu, César, e vai lá para esse eu escritor. Exatamente. E aí você viaja. Viaja e deixa a vida te levar. Eu fico atemporal. Isso aí. É atemporal. E, claro, eu pesquiso muito, né? Falo com, por exemplo, tem pessoas ainda de 100 anos, lúcidas. Sim. Tem a dona Carmen Paim, que me ofereceu várias coisas interessantes, de histórias que eu nem tinha. E outras pessoas também. E essa oralidade é interessante, porque ela é muito rica, né? Ela vem com o detalhe de que o livro não carrega, o livro traz a informação. Exato, né? O fato, mas não a oralidade. Porque tem histórias, desde na época a tristeza era muito rica nessas benzedeiras, parteiras. Então isso vem de uma forma assim. Eu conheci a dona Laurinda, eu escrevi sobre ela, e aí uma filha dela ainda estava viva, ainda está. E aí a pessoa disse que, pô, de novo fiquei arrepiado, disse que como que eu captei isso da mãe, né? Até eu descrevi como que ela faleceu. Ela estava sentada ela estava sentada debaixo da árvore no quintal, foi e morreu. Morreu não, foi para outra dimensão. Mas eu venho de famílias curandeiras e benzedeiras, né? E eu cataloguei os principais benzimentos, né? Que o meu pai fazia, que a minha mãe fazia, que a minha nona fazia, os que eu sabia, né? E eu cataloguei e escrevi, eles digitei eles e guardei, para que não se perca isso lá na frente. Os meus sobrinhos netos, que possam ter acesso a isso. E é uma cultura, Jane, que praticamente as pessoas desconhecem. Muitos não acreditam. Eu lembro que na época da rua inteira, só a minha mãe que recebia a dona Laurinda. O resto achava assim que era essas coisas de... Né? Que não. Não, mas aí mas aí eu tenho uma história engraçada que eu tinha um namorado que ele chegava na minha casa com dor de cabeça e ele dizia assim: faz aquele negócio lá com a garrafinha na cabeça, aquele negócio que eu não acredito, mas que passa dor. E ele falava. Não era tal de catinga de mulata? Não, colocar a garrafinha de água na cabeça com a toalhinha branca e tal. E que a água ferve. Ele dizia: não, faz aquele negócio que eu não acredito que a dor passa. Sim. Então, vamos lá. Esse aqui, Recordações. Terceiro. Esse foi publicado lá pela Mágico de Oz, que é a editora Luso-Brasileira. Esse primeiro foi aqui em Porto Alegre com o Roberto Prim. Tá? Esse foi assim, eu fiquei... Logo em seguida, no outro ano, essa editora aí, a Antera, que é da Apres, me procurou se eu tinha algum material para lançar o segundo livro. Aí dei. Agora Deixa eu mostrar aqui para o público. Agora uma Primeiro, coisa... gente, o segundo. Para te ver como essas coisas de editora é uma coisa curiosa. Essa editora, ele foi para a Amazon, todo esse segundo, mas não... As grandes editoras, elas não... Tem que ser muito bem assessorado para ter sucesso. Eu falo que depende muito do movimento, justamente do entorno do escritor para que ele tenha sucesso, porque não é a editora que vai vender ele. Não. Ela vai colocar na vitrine os meus livros, se você digitar, está na Amazon, está na Magalu, está tá. Isso não garante venda, não. Né? Isso não garante venda. O próprio Stephen King fala sobre isso. As pessoas leem e falam para outras pessoas. Falou aqui que era um livro bom, ele fala isso no livro dele. O livro bom é que as pessoas leem, gostam e falam para os outros. Isso, é o boca a boca. Não vai ter marketing mais poderoso do que este, que você falou agora de boca a boca, né? As pessoas leem, gostam e falam com um amigo e eles começam a falar para os outros amigos. Aí ele vai criar uma rede que vai ser exponencial. Por mais marketing que tu faça, se alguém não comprar a ideia que ele é bom,
Não é o autor que vai dizer, nem a editora, Sim. né? É o público que vai gostar e Sérgio, vai dizer essa história de O Sérgio. sucesso dos livros, basicamente eu devo à comunidade da tristeza. Eles é que fazem o sucesso. A grande venda é entre os isso. moradores da tristeza. Olha só que coisa. E você morou a vida toda na tristeza? Até os 23 anos, depois fui estudar pelo Brasil aí, voltei aos 30, e aí depois me separei, agora vem a parte, e voltei a morar com meus pais. Aí depois casei, aí saí. Mas hoje ainda continuo na Zona Sul. Tanto que agora, domingo, eu vou ter uma homenagem da comunidade do bairro Tristeza. Vamos fazer lá um churrasco, etc. Que são as pessoas raiz do bairro. Sabe, aquelas pessoas que são a sustentação do bairro antigo. A identidade, né? A Exato, identidade. a identidade do bairro. Então, é uma coisa maravilhosa. Mas o maior número de leitores são do bairro Tristeza. É um nicho fidedigno. Tá, eu tenho uma curiosidade. E a gente não entende por que aquele bairro chama Tristeza. Eu fui gerente 2 vezes na agência da Caixa da Tristeza, então muita gente lá me conhece. Aham. E o interessante do bairro é porque ele é um bairro que parece um município do interior. Muitas casas, muitas famílias vão almoçar ali no Pimenta Rosa, né, lá no Jangadeiros, eles vão, toda a família está ali junto. Muito bom, Jangadeiros. Os clientes da Caixa, às vezes, cumprimentavam a gente, e aí que a gente não visse, ou a gente Não lembrasse do nome. ou não, eles iam reclamar, pô, mas você hoje passou por mim e não me cumprimentou. Então tinha essa questão de comunidade, Sim. além de ser um bairro lindo, tem o rio ali, né, que é maravilhoso, tudo ali é bacana, mas o nome Tristeza não combina com aquela, Isso, com aquela não sabe. felicidade. Não sei porquê. Tem um bom artigo momento que eu aprender fui agora. pesquisar. Então, por que tristeza? Por que Tristeza? Tem várias teorias. A verdadeira é porque tinha um senhor que morava ali na Vila Conceição, tá? Então ele era dono de praticamente todas as terras Sim. circundantes ali, dentro da Tristeza também. Então ele tinha filhas, tá? E quando nasceu o primogênito era o segundo, eram 2 filhas, o primogênito, e depois a terceira. O menino não morreu bem jovem. Sim, Ele entrou numa depressão terrível, tá? sim. Violentíssima. Então, ele começou a ser uma pessoa assim, antissocial para todo mundo. Então as pessoas começaram, sabe? Que tristeza. Primeiro começou o velho Tristeza. Depois começou o seu Tristeza, E o bairro? e ficou o bairro. Tanto que ele, depois, mudou o sobrenome da filha, ela saiu fulana da Tristeza. Poxa. Então é por causa disso. Um pai que perdeu o filho e entrou numa depressão. Seria hoje uma depressão. Sim, sim. Tem outras que tinha uma viúva bem fogosa, então as outras mulheres do bairro diziam: ai, que tristeza essa mulher pertence, mas não é falso. Essa história é boa também. Eu fui pesquisar, falso. Outra sem pé, sem cabeça. Essa é a verdadeira, Tá. né? De que Interessante. ele ficou em depressão por causa da perda do filho. É um motivo Pô, Sim. justificável. Tá, e sala de aula? Eu tenho muita curiosidade, porque quando a gente recebe um professor com 43 anos de sala de aula, de experiência, quanta coisa levou, né? Quanta coisa trouxe dessas crianças para si, quantos cidadãos formou, né? Quanta entrega para a comunidade. E essa experiência, como é que é? Pois é, eu consegui, acho que, ter todas as experiências que um professor pode ter. Eu dei aula para cegos, surdos, comunidade top de linha, Colégio Farroupilha, Bom Conselho, Israelita, um monte. Às vezes eu esqueço, tem que anotar. E quando eu estava para sair dos pré-vestibulares, o meu último, que eu digo, eu dependurei os dias, foi no universitário. Aí eu pensei, poxa, isso está se tornando repetitivo.
são jovens que têm uma certa condição financeira, porque o pai para pagar o cursinho. Aí eu pensei assim, o meu sonho agora era dar aula numa comunidade paupérrima. Pensei, pô, e agora? Não levou 15 dias, a minha ex-mulher disse para mim, olha, estão abrindo um contrato na prefeitura para contratos emergenciais. Eu pensei, vou me inscrever. Não estava fazendo nada, estava aposentado. Me inscrevi, claro, eu tirei em primeiro lugar porque eu tinha esse baita currículo, porque não tinha prova nenhuma. Sim. Aí tirei em primeiro lugar, eu pude escolher. Aí fui lá na SMED, me apresentei, a pessoa, senhora, assim, olha, nós temos disponibilidade. Moinhos de vento. Não tinha. Eu ia dizer, não quero. Disse assim, olha só como aquilo que tu me disse, como tu está aberto. Né? Quando a gente se abre, a coisa se procura. Aí disse assim, me olhando assim, olha, tem na Restinga, como quem diz. Eba! Eu disse, é esse que eu quero. Aí fui para a Restinga. Fiquei 2 anos no Larri, que é uma escola municipal. Foi a experiência mais rica que eu tive de contato. Numa comunidade que meninos de 14 anos são traficantes, meninas de 12 anos se prostituem, mães também, a maioria criado por avós. Então tem uma concepção na Restinga e o Colégio Farroupilha, a função família na Restinga é muito mais forte, muito mais enraizada do que no Farroupilha. Isso eu digo, mas tu não tem medo que o pessoal te processe? Não, porque isso é uma verdade. E eu tenho como provar. Olha, quantos anos eu dei bastante tempo aula no Farroupilha. Então... Mas o próprio senso de comunidade, né? E eu escrevi isso sobre esse meu último livro, A Cor que Me Reparte. E o próprio senso de comunidade entre uma comunidade de menor poder aquisitivo e na mais alta é a sobrevivência. Então existe uma unidade, uma necessidade nisso muito forte. Olha a escola de samba da Restinga, Restinga, teu povo te ama. Olha, cara, essa frase, ela arrepia. Agora eu arrepio. Tá, então deixa Restinga, eu te contar. Teu povo te ama. O primeiro baile, eu não fui como passista, eu tinha uns 20 e poucos anos quando criou-se a escola da Restinga, tanto que eu fui no programa na rádio lá, e aí eu fui na inauguração da escola de samba da Restinga. Foi lá no Secores, né? E eu estava presente lá, foi uma coisa assim extraordinária. Eu gosto muito da Restinga. É um bairro que tem os trabalhos incríveis. Mas ela é gigante, né? Ela é mais que muitos municípios. Eles elegem quem for. Tanto que tem certos vereadores, o Pujol é um. Tá sempre lá. Se mantém sempre lá. Uma comunidade, olha, dá para escrever um livro. Por exemplo, dentro do colégio, teve uma época que tinha alarmes, porque na frente do colégio tinha uma série de lojinhas, né? Então, quando as lojas fechavam, o tráfico mandava fechar porque ia dar algum bafafá. As aulas eram suspensas, ou no relógio ponto tinha uma rodela vermelha, verde e amarela. Tipo assim, amarela, cuidado, não deixa os alunos sair. Vermelho... Tem código? Código. Tanto que um dia eu saí de uma sala de aula, estava 3 ou 4 brigadianos armados entrando na escola dentro, porque um dos traficantes pulou para dentro da escola. Meu Deus. Só que eles respeitam as crianças. Isso é uma coisa sagrada. Eles entregam o que o poder público não entrega. Claro. Na comunidade. Sim. Porque o poder público não chega lá e eles assistem. E se alguém fizer, isso está no filme aquele lá do Rio de Janeiro, agora esqueci o nome, que se alguém roubar dentro da comunidade, vai ser punido, né? É assim, por eles próprios. Por eles próprios. Eu passei 2 fatos muito curiosos. Um dia um aluno, eu era muito benquisto lá. Eu sempre usei isso como uma coisa de sucesso. Ser benquisto é um sucesso. Sim. Eu tinha comprado não era esse, um celular novo, e sempre os outros coisas, não deixa o celular, César, não deixa o celular. E nós estávamos no laboratório, né? E eu deixei o celular assim e fui lá para o fundo do laboratório.
Aí tinha um rapaz lá que era Sim. traficante. Aí eu lá do fundo, assim, olhei, ele foi assim, uma destreza que tu não imagina. Foi, pegou o celular assim, olhou e deixou. Ele viu que era seu. Não roubou. Aí tinha uma turma que era só, tinha muitos apenados da antiga FEBEM. Então eram alunos que estavam excedentes da idade e não eram mais aceitos dentro das salas normais. E me deram, eu aceito, claro, isso aí é uma experiência maravilhosa. Para um educador, uma experiência rica, né? A primeira coisa é a igualdade das Sim. coisas, a respeitabilidade, tudo isso. Por exemplo, se fosse de banheiro e a banheiro, tinha um rapaz lá que saía de 5 em 5 minutos. Né? Os outros não deixavam. Aí um dia eu chamei ele e disse, ele sempre, bota no banheiro, era para provocar. Eu disse, fulano, tu pode entrar e sair a hora que tu quiser. E se tu não quiser voltar, não volta. Claro que ele rodou por outros motivos, Sim. mas não porque esse mesmo aluno, depois quando, lá pelo meio do ano, ele me deu um pacotinho assim, eu disse, será que isso aí não é uma droga que esse cara quer me... Fui abrir, ele fez uma mandala, cara. Caramba. Até hoje eu tenho isso. Nossa. Uma mandala e me entregou. Então, essas coisas, um dia, não sei o que mais, professor, tem uma festa aqui. Eu disse, não, mas tá louco, eu vou vir aí. Não se preocupe, o senhor vai estar conosco. Eu disse, mas não tem problema de me assaltar? Sabem quem o senhor é aqui dentro. Sim. Então, olha que coisa maravilhosa. Eu fiquei arrepiado de novo. Mas tu sabe que isso é uma essência de troca humana. De entrega, de Alguém me ver enxerga, outro. alguém me vê. Se tu me vê, eu te protejo. Isso. Se você me enxerga, eu te protejo. Claro. Não é isso? Eu jamais chamei algum aluno, isso em qualquer um, farroupilha, na frente dos outros. Sempre dava um bafafá, às vezes estava um saco cheio, a aula era chata mesmo, às vezes. Ou sempre, não sei. E sempre quando eu batia, fulano, o cara já, mas na boa, assim, eu disse, só me diz uma coisa, o que eu fiz pra ti? Não, professor. Porque uma coisa ele está no grupo. Sim. Tu tira o poder do grupo. Sim. Mas não apunhala ele. Sim. Te faz uma vítima, né? Que tu não está entendendo que ele está te enchendo o saco. Porque ele quer um desafio, né? Tu é o líder e ele quer bancar. Não, professor, que é isso? Eu disse, não, cara, mas que... Me ajuda aí, meu. Ajuda aí, Nunca mais incomodou, cara. Sim. Entendeu? Não, e é uma questão, até o próprio movimento de fechamento deles, de afastamento, é um movimento de me enxergue aqui, eu estou aqui. Isso, claro, chamar atenção, ele está sendo diferente do grande grupo. Isso. Mas muita história. Morei num colégio interno, em Estrela, como professor, também uma experiência assim, uma escola lá no Martin Luther, em Estrela, que experiência. Era uma escola que tinha salas, música, piano, cordas, sopro, tudo. Sim. Então eu chegava de tardezinha, porque os professores eram no segundo andar. Depois vinha no terceiro andar, eram as meninas. Na época já os meninos não ficavam lá. Então tinha uma sacada enorme, chegava às 5, 6 horas da tarde, descia todo mundo com chima, eu não tomava chima, o professor de música com violino, ficávamos ali. Olha essa coisa extraordinária. De escola. Agora tu imagina isso depois dentro da sala de aula, os alunos. Vocês tu tinha que, no início eu ficava pensando, será que não morreu ninguém de silêncio?